Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja em vossos corações. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um momento de encontro e partilha da Palavra de Deus através desse nosso ponto de encontro que se tornou esse nosso canal do YouTube. E assim então, hoje nesse dia 7 de setembro, feriado, nós então queremos nos alimentar da Palavra de Deus, deixando então que ela possa nortear essa nossa caminhada de fé. E convido a você então a tomar comigo hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo. De agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, somos convidados então, pela liturgia de hoje, a fazermos a experiência do chamado de Deus para a nossa vida. E é interessante porque Deus chama a cada um de nós para sermos colaboradores da sua messe, que é grande, e os trabalhadores são poucos. Mas diante desse chamado de Deus, não podemos então nos colocar de qualquer maneira. É preciso então deixar que Jesus, o nosso mestre, é Ele que conduza o nosso barco. E assim então, nós podemos compreender o contexto desse evangelho de hoje. Nós temos então Jesus que continua ensinando. E é interessante então Lucas que ele exalta justamente as multidões que estão à volta de Jesus para poder ouvi-lo. Porque o povo tem sede da palavra de Deus. Essa palavra, então, ela que pode e quer transformar não somente a nossa vida, mas a vida de tantos irmãos. Mas é preciso que se pregue essa palavra. É preciso, então, que leve essa palavra a todos aqueles que estão à nossa volta. E assim, então, queridos amados irmãos, somos chamados a ouvir o apelo do Papa Francisco. É preciso ser uma igreja em saída. Não podemos, então, mais estar estagnados, parados, esperando as pessoas virem até nós. É preciso ir ao encontro delas, as ovelhas perdidas que estão aí dispersas no mundo de hoje, sujeitas a ser devoradas pelos lobos existentes nos nossos dias. E assim, então, nós, ouvindo o chamado do Senhor, nós também somos convidados a fazer essa mesma experiência de Pedro. Pedro, então, ele estava ali pescando, passou a noite toda pescando, e depois de ensinar as multidões, Jesus dirige-se a ele e diz: avança para águas mais profundas, ou seja, saia dessa mesmice, saia do seu comodismo, saia. Aquilo que dizia, repito, é preciso ser uma igreja em saída. E assim então Pedro
vai dizer: Senhor, passei a noite toda pescando. Passamos, porque eles não estavam sozinhos. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Isso é bonito para que nós possamos então absorver essa palavra de Pedro. Em atenção à tua palavra. E assim também Lucas frisa a importância da palavra de Deus na nossa vida. Quando nós de fato deixamos que a palavra de Deus ela se cumpra, se realize em nós, o resultado é a experiência que Pedro fez quando ele lançou as redes e pegou tamanha quantidade de peixe que quase o barco afundava. É a pesca milagrosa, assim conhecido, intitulado esse texto, mas que Pedro fez essa experiência porque ouviu, foi fiel à palavra de Deus. E assim também, meus queridos e amados irmãos, quando nós somos fiéis a essa palavra, também podemos acolher as maravilhas de Deus em nós. Porque Deus não nos deixa no nosso fracasso. Imagine só um pescador passar a noite toda batendo rede e não pegar um peixe. Que decepção! E com certeza aquele horário, já de madrugada, eles estavam lavando as redes, já preparando para ir embora, frustrados, após uma noite cansativa de trabalho, ou seja, estariam decepcionados. Mas Jesus mudou a sorte deles. A tal ponto que então Pedro sinaliza, o outro barco também vem, e eles pegam tamanha quantidade de peixe. Mas diante das maravilhas de Deus, somos convidados então a render-se diante dele. É o que faz Pedro. Ele se prostra diante de Jesus e diz: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Reconhece a sua miséria, a sua pequenez, que somos indignos então de alcançar, de receber a graça de Deus, mas é Deus que é por graça, como dizia, é dom. Ele nos cumula com toda sorte, bênçãos e graças. Mas aí vem o convite. Você quer mudar de vida? Você quer ser diferente? Você quer viver a verdadeira felicidade, a qual então Deus, Pai, criou todos os seres humanos? Eu farei então de você pescador de homens. E ali com certeza, não somente Pedro, mas Tiago e João, que também eram sócios de Pedro, como nos narra aí o Evangelho, eles deixam o barco para poder entrar no barco de Jesus. E o barco, nós sabemos, queridos amados irmãos, que é a igreja. Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos entram nessa barca para jamais sair. E qual é a sua postura diante do chamado do Senhor? Você quer entrar no barco do Senhor? Ou você quer permanecer no barco do mundo? Aonde então nós somos sujeitos aos naufrágios, tempestades. Não que seguindo os caminhos do Senhor, ou seja, no barco de Jesus, não tenha tudo isso. Tem, mas o Senhor está conosco no barco. É Ele que cessa as tempestades. É Ele que acalma o mar bravio. Então, meus queridos amados irmãos, somos convidados a fazer essa experiência. E a resposta devemos dar para Deus em oração. E é interessante porque esse chamado de Deus, ele se perpetuou através dos apóstolos. E Paulo, então, hoje escreve para a comunidade de Colossos. Ele, então, vai dizer ali: eu me alegro muito, pelas notícias que recebi de vocês e continuo em oração por vocês. Mas eu pego só a Deus que o Espírito Santo leve a vocês ao pleno conhecimento da verdade, para que vocês não deixem se conduzir por ideologias, por tantas coisas que seduzem muitas vezes o ser humano. Paulo então reza pela comunidade e pede a Deus para que assim eles possam cada vez mais crescer nesse caminho a qual então lhes foram apresentados os caminhos do Senhor. E é interessante que esse caminho, como disse, está sujeito a dificuldades, tribulações, mas que tudo isso nós devemos então superar com serenidade.
É esse o caminho, para que nós possamos fazer a diferença, ser sinal de Deus no mundo. Não podemos então agir no desespero, porque desespero é próprio daquela pessoa que não tem fé, não tem esperança. Nós que temos a fé nesse Deus, vamos passar por dificuldades? Vamos, mas na confiança de que Deus, Ele está ao nosso lado, nos socorrendo em todas as nossas dificuldades. E assim então, Paulo diz, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz. Não somos merecedores, mas Deus nos tornou capaz através do seu Filho Jesus Cristo. E assim então, meus queridos amados irmãos, nós podemos conhecer o poder de Deus, que se manifesta e revela a todos aqueles que abrem o seu coração a essa revelação. Como o Salmo de hoje nos convida a rezar, o Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. E não somente nós, mas também levar esse poder, essa salvação, a tantos irmãos que ainda precisam fazer o seu encontro pessoal com Cristo. E assim, queridos amados irmãos, somos convidados então hoje, nesse 7 de setembro, dia da independência, nós queremos então rezar também pelo nosso país, pedindo ao Senhor que nos ajude a podermos construir um mundo melhor, um país melhor. Porque já não podemos então permanecer como estamos, diante de tanta corrupção, injustiça, escândalos envolvendo nossos políticos. Quantas pessoas já estão sem esperança com relação à política, já não sabem em quem votar, preferem votar nulo, mas não é esse o caminho. Nós que temos fé somos convidados a fazer a diferença e ajudar os nossos irmãos a poderem enxergar e ter também a esperança de que um país melhor é possível, desde que nós então possamos começar a mudança por cada um de nós. Porque não adianta nada nós criticarmos os políticos se nós também muitas vezes somos infiéis a pequenas coisas. Se nós muitas vezes omitimos as pequenas coisas. Então é preciso começar a mudança, mas por cada um de nós. Que nós deixemos então iluminar pela palavra de Deus e que o Senhor abençoe esse nosso país, essa nossa nação, essa terra de Santa Cruz, para que nós possamos então ali ser um país melhor. Um país onde Deus possa ser o Senhor das pessoas e que cada vez mais Ele suscite pessoas cristãs que estejam dispostas de fato a fazer da política um governar para o povo. Porque é isso que o Senhor espera de todos os batizados e batizadas. Que então, meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus seja esse nosso alimento, anime a nossa caminhada de fé e nos encoraje para que nós possamos cada vez mais transformar essa realidade que nos cerca. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que hoje abriu espaço nesse feriado para poder então ali ver esse vídeo, ouvir esse vídeo e se alimentar da palavra de Deus. Muito obrigado a você. Você que já se inscreveu no nosso canal, também muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, clique aqui em inscrever-se. Venha fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, esse canal. Vamos também fazer a mudança nos meios de comunicação social de maneira especial, começando aqui por esse nosso meio, o canal do YouTube. E assim então, que Deus possa abençoar você em toda a sua caminhada de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Até lá.